Meu nome é Fernando Bezerra, eu sou farmacêutico, CEO e fundador da Renovatio Med. Nós trazemos uma proposta para o telemonitoramento da adesão ao tratamento medicamentoso. Isso está relacionado com o problema da baixa adesão ao tratamento, principalmente entre idosos, doentes crônicos e também nos pacientes submetidos a alta hospitalar. Os programas de acompanhamento ao tratamento, muitas vezes, eles carecem de métricas confiáveis para diagnosticar esse problema. Com isso, com a baixa adesão, ocorre a evolução das doenças de base, consequentemente uma sobrecarga do sistema de saúde e desperdício de recursos. Nos Estados Unidos, há estudos que mostram que naquele país se desperdiça de 100 a 300 bilhões de dólares anualmente em razão da não adesão ao tratamento. E no nosso país não é muito diferente. Quando a gente analisa os dados das operadoras de plano de saúde, a gente vê que entre os beneficiários idosos e doentes crônicos sempre há um déficit de 50 a 60 bilhões de reais anualmente, e parte disso é em razão da não adesão ao tratamento. Então a nossa proposta é trazer uma solução para aumentar a adesão ao tratamento e, através do telemonitoramento, expandir esse acompanhamento a um maior número de pacientes possíveis, de forma digital e remota, otimizar o trabalho da equipe de saúde com métricas confiáveis através da nossa plataforma, dashboards e relatórios, com isso reduzir a sinistralidade e também o desperdício de recursos. Então, nosso produto de entrada é um organizador eletrônico de medicamentos que facilita a rotina do paciente, potencializa o engajamento e aumenta a adesão. Ele é equipado com sensores que captam em tempo real o horário de ingestão dos medicamentos, alertas sonoros e luminosos ajudam o paciente a identificar cada medicamento deve ser ingerido, evitando os casos de esquecimento e também os erros de ingestão. E a equipe de saúde, navegando pela nossa plataforma, consegue acompanhar todas as dashboards, as notificações, o histórico de adesão, o ranking de adesão dos pacientes assistidos, dando atenção para aqueles que apresentam uma menor adesão e todo o esquema terapêutico do paciente. Nós estamos inseridos no mercado de saúde nacional, onde a gente tem as operadoras de plano de saúde com mais de 11 milhões de doentes crônicos e idosos, instituições médico-hospitalares, empresas de home care, instituições de longa permanência para idosos e também o mercado varejista farmacêutico. 58 milhões de pacientes crônicos que nós temos no Brasil, a gente sabe que 2,5 milhões já participam de programas de acompanhamento ao paciente com as operadoras de plano de saúde, já necessitam de uma proximidade maior com a equipe. A gente quer otimizar esse serviço e no próximo ano a gente espera aí estar acompanhando 1.000 idosos e doentes crônicos, diminuindo a sinistralidade e também trazendo uma economia aí de aproximadamente 3 milhões de reais por ano. E a gente busca aqui, é uma prova conceito com o Hospital Moinhos de Vento para atender esses pacientes. E sobre fontes de financiamento, nós estamos em busca também e a alocação do investimento seria então para a área de inovação, engenharia, tecnologia, marketing, vendas e pós-vendas. Eu agradeço a oportunidade de estar apresentando a Renovatio Med, e agora eu abro para perguntas e eu posso esclarecer as dúvidas que tenham ficado. Obrigado. Você fez a aquisição de alguma farmácia ou você abriu alguma farmácia para se beneficiar da compra dos medicamentos? Não, a gente ainda está numa fase inicial de operação, validando com a Unimed, e uma vez que a gente consiga validar essa solução lá, a gente vai partir agora para, por exemplo, a gente está lá em Maringá, então a gente está buscando farmácias parceiras para que a gente tenha essa parceria para o fornecimento dos medicamentos também. Uma pergunta talvez menos técnica e mais do modelo de negócios. Claro. Em todos esses casos, e até concorrentes, por que vocês tomaram essa decisão de ser apenas B2B? A gente decidiu ir para o mercado B2B para conseguir escala. Quem trabalha com hardware, a escala é bastante importante, porque quando a gente produz isso em escala, aumenta o número, a gente reduz muito o custo unitário de cada dispositivo. É uma decisão por conta disso, porque senão para a gente ir para um mercado B2C, que também faz sentido para a gente já teria que ter, além do investimento no próprio hardware, a gente tem um investimento em marketing, tudo que é bem mais elevado quando a gente vai para um mercado B2C. A pergunta é realmente o hardware, o quanto esse equilíbrio, Por que não explorar mais esse lado digital, de dashboards, de informação, de dado, que eu acredito que aí você possa baratear muito mais e não ficar tão apegado. Claro, é uma questão do próprio hardware que ainda é um custo alto, Você vai colocar isso para uma operadora, como é que tu fecha essa conta? E minha segunda pergunta é a logística disso, Porque a logística de distribuição, ter na casa e pelo teu público aqui a manutenção, o idoso, se cair, quebra, é complexo. É por isso que a gente está, sobre a primeira parte da pergunta,
Por isso que a gente está investindo também na parte de tecnologia da própria plataforma. Para quê? Para que a gente, quando a gente termina essa POC agora com a Unimed, que a gente consiga não só acompanhar os pacientes que vão utilizar os dispositivos, que não vão ser todos que vão utilizar, que a gente consiga acompanhar todos os pacientes crônicos deles, através da nossa plataforma, através de aplicativo e outros modelos de dispositivos que também possam atender um outro tipo de público. Tá? Então a gente já tem isso e a gente já está desenvolvendo também. Tá? O que acontece? Para público idoso que necessita de um auxílio, que não consegue fazer o tratamento sozinho, cara, a gente já tem provado, são poucos pacientes, mas a gente conseguiu provar com todos eles que o nosso dispositivo ajuda muito. Tá? Eu fiz questão de ir pessoalmente lá na Unimed para eu acompanhar fazer a instalação na casa desses pacientes, até para eu poder validar essa implantação. Então eu fiz com esses pacientes, eu fui lá acompanhar. Então quando a gente vê aquele cenário, que a gente chega na casa do paciente com todos os medicamentos organizados de forma ruim, o paciente, por exemplo, com um pico de pressão arterial e a dúvida se ela tomou a medicação ou não, a filha diz que não tomou, a paciente diz que tomou. Né? E aí o que a gente faz? A gente passou a acompanhar com o nosso dispositivo, ela não teve mais falha no tratamento dela. Quantidade de medicamentos nas caixinhas. Todo mundo já percebeu como usuário que o que você toma de anti-inflamatório ou qualquer outro remédio nunca é compatível com o que você precisa. E aí está a margem da indústria. O modelo de negócio prevê a quantidade exata, porque aí você pode ter o ganho sobre isso. E a segunda pergunta é, quem é o teu BI mesmo? Primeiro, o nosso BI principal aqui é a operadora de plano de saúde. Sobre essa parte de medicamento, quando a gente faz a distribuição aqui de forma semanal, a gente tem um ganho com essa parte de distribuição de medicamentos e a gente consegue se aproximar mais. E quem compra essa caixinha? O usuário? O usuário compra. Então ele continua com o mesmo problema? Sim. Ele continua comprando duas caixas quando ele precisava de 1,5. Claro, mas aí a nossa ideia, no nosso roadmap, a gente tem uma ideia de fornecer um blister onde ele possa fazer a distribuição dos medicamentos aqui. Deixa eu insistir aqui num ponto, eu não sou da área médica, então minhas dúvidas são menos técnicas, como eu falei. Né? Esses são aqueles negócios, né, que a gente está vendo que tem o problema do stuck in the middle, que tu não pode ficar, tu tem que ter uma rapidez em sair de um modelo de protótipo para uma escala muito alta, né? Esse é o grande desafio do negócio. Farmácia, eu noto, até pela resposta, está bastante focado em planos de saúde e hospitais. Farmácia não é também um caminho importante para chegar no CI? É importante também, né? A gente focou, como a gente está numa fase de início de operação... Sim, uma questão de foco, não é que tenha... Não, de forma nenhuma. Tanto é que eu coloquei que o mercado varejista farmacêutico é bastante relevante para a gente também, né? Então a gente focou nesse nicho de operadoras, instituições médico-hospitalares, empresas de home care, instituições de longa permanência. Com farmácia, a gente também, a partir do momento... que a gente já vai ter que ter um produto muito bem acabado e ter uma certeza muito grande para que a gente já comece a atuar com eles. Tá? A questão que o Tonei colocou de ter o white label, usar as farmácias como distribuidoras, até mesmo vender esse teu aparelho para eles, que eles vão querer muito mais é o dado. É quanto que ele usou, como foi usado, que horas foi usado, qual é esse histórico. Então aproveitar isso, né? Nem que seja para fidelização Exatamente. Dos clientes da farmácia. O que a gente está estruturando também para a gente trazer, de todos os pacientes que a gente acompanha, a gente está estruturando agora para ter toda a lista de medicamentos, quanto é o consumo diário, quanto é o consumo mensal, e aí com isso, com esses dados, a gente poder gerar novos negócios. Então a gente está já trilhando isso aí. Parabéns. Muito bom. Obrigado.